E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, muito boa tarde. Deixa eu começar o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês assistiram o jogo da Seleção Brasileira ontem? Alguém assistiu? Alguém se interessou? Alguém lembrou que tinha jogo da Seleção Brasileira? Eu lembrei, eu assisti. E achei um jogo bem fraco, né? Não conseguiu ganhar de uma seleção adversário fraco. Mas eu fiquei curioso, eu falei, amanhã eu vou perguntar pros amigos se eles viram o vídeo, se eles se interessaram em assistir o jogo da seleção, Copa América, porque eu lembro que quando eu era moleque, quando tinha jogo da seleção, parava o país, assim, todo mundo sabia o calendário da seleção brasileira, ia começar uma competição, assim, importante, né, relativamente importante, ficava todo mundo ansioso, aí comprava a camisa da seleção, era completamente diferente. E o tempo foi passando e com essa não identificação que a gente tem, pelo menos eu tenho, né, com a seleção brasileira, a gente foi perdendo isso, né? Mas ontem eu assisti, ontem eu queria saber, porque eu tô assistindo a Eurocopa também, aí tem seleção brasileira, eu quis assistir, apostei inclusive que ia ser 1-0 pro Brasil, nem um golzinho eles conseguiram fazer. Mas diz aí no comentário, você assistiu, você se interessou, se empolgou com o jogo, Eu, por exemplo, não sei quando é o próximo jogo, não me liguei quando é o próximo jogo do Brasil. Bom, eu vou deixar, você já viu aí na tela, tá o QR Code da Outsider, né? Que a Outsider leva você para assistir o primeiro jogo do São Paulo pela Libertadores e aí leva para você para qualquer evento esportivo. O QR Code que você tá vendo aí é do WhatsApp, então você já põe seu celular, já manda o WhatsApp direto e eles te mostram todas as opções de pacote. Tem com hospedagem, com passagem, com ingresso, com tudo que você quiser. Eu devo ir para Montevidéu para assistir o primeiro jogo lá, até porque a gente não sabe, né? Até quando o São Paulo vai na Libertadores, então tem que aproveitar agora o máximo que você puder. E também eles vendem o pacote já para a final da Libertadores. Ah, Barulho, mas se o São Paulo não for para a final? Se o São Paulo não for para a final, você usa como crédito para ir para qualquer outro evento, para qualquer outra competição esportiva no mundo, que o Outsider te oferece tudo que você quiser. Vai ficar aí na tela esse QR Code para você usar, tá? Bom, gente, hoje o assunto é... Nós conversamos ontem, no vídeo de ontem, aliás, obrigado pelos comentários, pelas visualizações, conversamos no vídeo de ontem sobre a suposta reunião que ia ter no São Paulo. Aí eu gravei o vídeo, meio-dia e pouco, um pouquinho antes da 1h, e antes de ir para São Paulo, que eu fui lá no Arquibancada Tricolor, daqui a pouco eu vou fazer um agradecimento lá pro pessoal, antes de ir para o Arquibancada Tricolor, eu estava vendo as notícias aqui, vi uma reportagem do portal UOL, de uma entrevista do Casares. O Casares falou pro UOL. Eu vi só um trecho da entrevista, depois à noite, ontem à noite, depois do Jogo do Brasil, eu vi a entrevista completa, hoje, não lembro. Eu vi a entrevista completa que eu vou falar para vocês os detalhes. Já vou adiantar que ele não falou nada importante, do mesmo jeito o Casares de ser. Mas, logo depois que eu falei, estava na expectativa da reunião, e eu falei, se você assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar na janelinha aqui, eu falei que para mim não ia acontecer absolutamente nada, porque nem o Sabino ia ser punido, afastado, demitido, porque isso não acontece no São Paulo há mais de 15 anos, então não esperava que nada fosse acontecer. E aí, quando eu gravei o vídeo, eu vi essa entrevista no UOL, e aí já confirmou tudo aquilo que eu falei. O presidente fala o seguinte, eu vou colocar entre aspas aqui, para não ficar, né, eu disse, ele disse, exatamente o que ele falou. Abre aspas. Quando cheguei aqui, né, nos Estados Unidos, cheguei assistindo ao jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora, essa derrota ruim contra o Vasco pelo placar e pela postura. Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. O que eu vejo de notícia é que vai ter uma reunião específica. Não. As reuniões, mesmo à distância, eu continuo fazendo com o departamento de futebol. Essas reuniões acontecem pós-jogo, na vitória ou na derrota. Fecha aspas. Então, olha a frase. Foi uma derrota ruim. Ah, é? Verdade que foi uma derrota ruim? Ah, esperamos reverter isso. Nossa, que declaração forte, né? Não foi bom o resultado, foi péssimo. Ah, é sério que o 4-1 pro Vasco foi péssimo? Devemos dar uma resposta contra o Criciúma. Nossa. Você já ouviu tanto clichê em uma frase só de um dirigente de futebol? E eu vou deixar bem claro, viu, gente? Porque poucas pessoas insistem em dizer que o meu problema com o Casares é pessoal. Porque ele tem um problema pessoal comigo, né? Ele me barra de todos os eventos do Morumbi, ele não gosta de mim, ele ele faz o que pode para me prejudicar. Só que ao contrário dele, eu não tenho nenhuma raiva dele pessoalmente, eu conheci pessoalmente antes da eleição,
E até porque mas não é porque eu sou bonzinho, que eu sou santo, que eu sou um nível espiritual elevado, não é isso. É porque eu penso assim, eu desejando mal e tentando fazer o mal para outra pessoa, o universo joga tudo nas minhas costas depois, cai tudo no meu lombo. Então eu não desejo mal nem para ele, nem para ninguém, nem para inimigos meus, nem para gente que não gosta de mim, para quem me xinga na internet. Eu não desejo mal, porque não é porque eu sou bonzinho, é porque tudo volta contra mim. Então eu não tenho nada contra ele pessoalmente, nada contra ele. Até porque o sucesso dele como presidente do São Paulo é o meu sucesso como torcedor. O sucesso do Belmonte como diretor de futebol, é o meu sucesso como torcedor. O sucesso do Zubeldia, do Igor Vinícius, do Nestor, é meu sucesso como torcedor. Então jamais, não tem nada pessoal. Tanto que você que me acompanha aqui, que não vem aqui só nos pós-jogos, e não está muito ligado no que acontece aqui no canal diariamente, eu já cansei de elogiar os pontos positivos da gestão Casares, que não são poucos, são bastante. Já falei dos contratos, já falei que para mim a melhor atitude que essa gestão tomou foi de afastar aqueles acomodados lá, Reinaldo, mandar todo mundo embora, Pablo, Éder, porque se não fosse isso, o São Paulo jamais teria conquistado a Copa do Brasil. Mas os pontos negativos da gestão, a gente também tem que falar, porque como eu não tenho rabo preso, eu não tenho interesse nenhum, eu não falo bem para ter benefício, para ganhar benesses, eu não tenho para ter privilégios. E como eu não quero agradar, que eu não tenho intuito nenhum de agradar nem A, nem B, nem C, nem torcedor A, B, C, nem presidente, nem jogador, eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que criticar e elogio quando eu acho que eu tenho que elogiar. E isso não é só com o presidente, isso é com o Belmonte, com o Muricy, com os jogadores, com o treinador, com todo mundo. Algumas pessoas não entendem isso, mas aí também eu não posso querer colocar isso à força na cabeça das pessoas. Eu tô falando que eu não tenho nada pessoal contra ele e torço muito pro sucesso da gestão. Mas para mim, essa postura de estar nos Estados Unidos, quando o São Paulo tá pegando fogo, vivendo uma crise inesperada, mas que repetida, né, que a gente já viu acontecer várias vezes. O São Paulo tomou mais uma goleada histórica, mais um vexame histórico, e a gente está no mês de junho, já foram 2 vexames históricos. Para mim, a postura de um presidente que está nos Estados Unidos, que me parece não está nem se importando com o São Paulo, está apenas tentando satisfazer o ego gigantesco que ele tem, tirando fotografia com a camisa da seleção, para mim isso não condiz com a postura de um presidente que se diz tão apaixonado pelo São Paulo e tão preocupado com o futuro do São Paulo. Para mim essas reuniões que são feitas pós-jogo, pós-vitória, pós-derrota, a gente vê que tem pouco, ou efetivamente tem muito pouco. O Casares falou mais depois para o UOL sobre essa entrevista, deu essa entrevista um pouco mais longa, e, sinceramente, na minha maneira de ver, não falou nada com nada. Assim, quando o Belmonte fala, ele não fala nada com nada, assim, não fala nada importante, não fala nada. É nesse estilo, assim, temos que dar uma resposta contra o Criciúma. Aí ele foi perguntado da renovação do Wellington. É uma renovação difícil. Sabe, não fala nada com nada, é aquele político, aquele, né, que você escuta e não fala nada, não tem nada substancial. E eu fiquei me perguntando, aliás, ontem, quero agradecer o pessoal da Arquibancada Tricolor, que eu fui lá no podcast deles, né, participei junto com o Gabriel Sá, o Chacon e o Ricardo Senna, que a gente estava conversando sobre vários assuntos. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo do programa de ontem. Uma live mais de 2 horas a gente conversou. E acho que foi mais de 2 horas, não lembro, porque o tempo passou tão rápido. E a gente estava conversando sobre isso e eu disse o seguinte, me veio isso, a gente estava conversando sobre esse assunto lá e eu também queria saber muito a sua opinião. Seguinte, ó, o caso do Sabino, por exemplo, a gente conversou aqui e muitos concordaram comigo que se fosse um clube minimamente sério, o Sabino já teria rescindido o contrato. E eu fiquei me perguntando, e eu queria muito que vocês me ajudassem a entender, como eu sempre peço a ajuda de vocês aqui, porque eu não sou o dono da verdade, queria entender. Pro Sabino não querer aquecer, pro Sabino, eu fico imaginando o que o Sabino sentiu. Qual o respaldo que o Sabino tinha para o Sabino? Vamos relembrar? O Sabino chegou machucado, num contrato de 3 meses, veio se curar no São Paulo, entre aspas, né? Jogou 28 minutos, teve o contrato renovado, acho que foi na semana retrasada, teve o contrato renovado, e se recusou a treinar. Eu fico pensando, que confiança do cara para falar isso e saber que nada vai acontecer, como não aconteceu, né? Como não aconteceu nada com ele. Então eu fico me perguntando, o que será que deve ter acontecido pro Sabino ter essa postura, sabendo com certeza que nada vai acontecer com ele? Será que o empresário dele falou alguma coisa? Olha, Sabino, não precisa aquecer, olha, a gente tem bacana que renovamos nosso contrato.
Ou ele viu que lá dentro se pode fazer isso, que não acontece. Eu queria saber, eu fiquei muito intrigado com isso. Porque pra mim essa história do Sabino, que tem torcedor que defendeu o Sabino ainda, defendeu. Diz que ele não tem que aquecer mesmo porque o time já tava perdendo, e ele não ia entrar porque o Diego Costa lá não sei o quê. Tem gente que defendeu o Sabino. Mas a grande maioria ficou tão indignada quanto eu. E eu fiquei me perguntando, o que respaldou o Sabino para ele ter essa postura? Para ele não querer aquecer? Será que foi o contrato que ele tem, a renovação? Será que foi o acordo que fizeram? Será que foi ele viu alguém lá dentro fazer igual? Ou e se o fulano pode fazer, eu também posso? Juro por Deus, eu gostaria de saber. O que me entristece profundamente em relação a tudo isso é que a gente confirma com essa não reunião, né, porque não teve reunião coisa nenhuma, o que a gente percebe, e eu que não quero ter razão, quero ser campeão, é que a gente conversou aqui, que eu falei pra vocês e muitos de vocês concordaram comigo que não ia acontecer absolutamente nada. E não aconteceu absolutamente nada. Ontem alguns jornalistas divulgaram que não tem nada, não tá tudo bem, que o Zubeldia só tem que se adaptar ao futebol brasileiro. É a versão aí que tá saindo aí do pessoal que... então não tem nada, tá tudo bem. O Zubeldia só tem que acertar ali o calendário brasileiro, do que o futebol brasileiro, é só isso que tem de preocupação, não tem nada acontecendo no São Paulo, tá tudo bem, é só uma questão de tempo, né? É só ele se acostumar com o futebol brasileiro, o calendário. E a gente vê, não aconteceu nada, ninguém foi cobrado, ninguém foi punido, não teve nenhuma reunião, ninguém... Ou seja, tudo continuou exatamente como acontece no São Paulo há mais de 15 anos. Desde a gestão de Aidar, desde a gestão do Leco e agora a gestão do Casares, que vai estar no segundo mandato, e não acontece absolutamente nada. Porque eu falei, o Belmonte não vai cobrar, gente. Ele não tem moral para cobrar. Ele tá ilegal no cargo. Ele não tem nem moral para cobrar. Ele tá lá por uma questão política, porque ele tem um grupo de conselheiros ali na mão dele. Então é importante pro candidato ter o Belmonte, pro grupo de conselheiros votar no candidato. Então não tá lá por competência, não tá lá por histórico do futebol, ele tá lá por política. Então ele não tem moral para cobrar. Ele não tem moral, ele tem o cargo. Mas ele não tem moral para cobrar. A gente sabe. As informações de bastidores do São Paulo é que nenhum jogador respeita o Belmonte, nenhum jogador respeita o diretor de futebol. E você acha que numa situação como essa, o presidente fazer uma reunião por videoconferência vai resolver alguma coisa? Eu queria saber a sua opinião, de verdade. Eu acho que não vai resolver nada. Eu acho que hoje, se o presidente do São Paulo, se eu fosse presidente do São Paulo, primeiro eu nem ia para a delegação, agradeceria, obrigado, tenho coisa mais importante para cuidar porque eu sou presidente do São Paulo. O poder de bastidores com a CBF eu vou fazer de um outro jeito, até porque eu não tenho essa vaidade de ser o chefe de delegação, o que não é o caso do presidente do São Paulo, que a gente sabe que a vaidade dele é do tamanho do mundo. Mas eu já não teria ido. Mas vamos supor, já tô lá, o São Paulo tomar de 4 do Vasco, perde do Cuiabá, toma de 4 do Vasco. Chega o presidente da CBF, pro tal do Edinaldo lá, e falou assim, Edinaldo, Didi, seguinte, eu tô indo embora, não dá pra ficar aqui. A seleção tá bem representada, vocês estão bem aqui, tá todo mundo bem. Essa Copa América é meio que obrigação vocês ganharem, só tem baba aqui. Mas eu tô indo embora, eu vou cuidar do clube, que eu sou presidente. Tem 22 milhões de torcedores que estão preocupados. Eu corro o risco de acabar a Copa América e voltar para o Brasil. O São Paulo está na zona de rebaixamento. Então eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado. Vou levar de lembranças as camisas que eu ganhei da seleção brasileira e meu shortinho azul. Mas eu vou voltar para o São Paulo. Eu vou pegar um avião, chegar no São Paulo. Chega no São Paulo, convoca uma reunião geral, demite o Sabino, rompe contrato com ele, dá uma dura nos jogadores, conversa com o Zubeldia, toma posse da situação, gente. Toma posse da situação. É o presidente do clube, não é um Zé Mané qualquer, é o presidente do clube. Ele, além de tudo, ele serve de exemplo. Então, por exemplo, eu sou jogador do São Paulo, já sou acomodado, porque eu sei que eu não sou cobrado, já não acontece nada comigo aqui. Eu tomo de 4, perco do Cuiabá, tomo de 4 do Vasco, o presidente do meu clube tá lá em Miami tirando foto de shortinho e óculos escuros e camisa da seleção brasileira. Eu vou me preocupar em correr contra o Criciúma? Sério que eu vou me preocupar? Os caras falaram que ia ter uma reunião aí, nem teve reunião. Eu vou correr contra o Criciúma? Não vou, gente, não vai. Eu vou tocar a bola pra frente quando estiver ganhando de 1-0? Não vou, gente. Deixa esse argentino falar aí o que ele quiser. O Zubeldia fala o que ele quiser, eu não vou. Então, além de tudo, ele tá dando uma demonstração clara
pros comandados dele, não só pra torcida, não só pra mim, não só pra você. Ele tá dando um recado pros jogadores. Olha, gente, pode ficar do jeito que tá aí. Pede pro Criciúma, ele vai falar que não, temos que dar uma resposta contra o Bahia. Então, mas é só a minha opinião. Eu acho que pra mim é uma decepção isso. Eu fico decepcionado, porque a gente vê de novo aquilo que eu falei no vídeo pós-jogo. Mais do mesmo, mais da falta de cobrança, mais da falta de atitude, é uma omissão que para mim é inconcebível. E o São Paulo caminha desse jeito há muito tempo, não é só nessa gestão, essa gestão só continua, né? Até porque é o mesmo grupo político, né, gente? É sempre bom a gente lembrar disso. É o mesmo grupo político do Aidar, o Casares já estava em outras gestões, em outras administrações, não muda nada. Então, para mim, um lugar que não tem cobrança, não vai acontecer nada de bom, não vai acontecer nada de bom. Um lugar onde os subalternos, os subordinados tomam conta do lugar, dificilmente dá certo, gente, dificilmente dá certo. Mas é só a minha opinião, quero muito saber a sua. Já vou pedir pra você, se você gostou do vídeo, deixar o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, não tem problema não. A gente não se incomoda com o dislike não. Se você não gostou, pode deixar o dislike. E eu queria também saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Eu vi hoje porque eu não sigo mais o presidente, pra ver ele tirar foto no elevador, namorando, pra mim não interessa, eu não quero saber disso. Eu vejo a imprensa o que ele fala, que nem ele falou no UOL. Ele tirando foto no elevador, fazendo selfie, biquinho, pra mim não interessa, eu não quero ver. Mas eu recebo nos grupos, recebo no Instagram, os amigos me mandam. E eu vi uma postagem dele lá no estádio que o Brasil jogou, e a torcida, que a torcida do São Paulo não é trouxa, velho. A torcida do São Paulo não é burra. A torcida do São Paulo tá vendo o que tá acontecendo. O meu presida, o maravilhoso presida, que nem eu vi um cara uma vez, pedir um presidente, me deram um pai. É uma minoria desse tamanho, velho. É uma minoria desse tamanhinho. Que sabe elogiar quando tem que elogiar, e sabe criticar quando tem que criticar, e sabe cobrar quando precisa cobrar. Então, eu tava vendo a manifestação dos torcedores lá. O mais educadinho falou, e o São Paulo, presidente? Cadê? O São Paulo você esqueceu? O São Paulo abandonou o São Paulo? Então, é isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixa a sua opinião. Converse com a gente, deixa o seu comentário, porque é importante a gente saber. E eu volto à noite pra gente falar sobre o pré-jogo de amanhã, jogo fundamental. Depois pega o Bahia. Depois agora acabou, a suposta molezinha acabou. Agora é tabela difícil, daqui a pouco tem jogo de Libertadores. Então, e o presidente tá lá nos Estados Unidos. Lembrando, KTO, nosso patrocinador, ontem eu não apostei na Itália. Eu falei, não vou cair nessa. Vai dar Croácia, não vou apostar. A Itália se classificou. Ou seja, eu não dou uma dentro. Mas se você quiser, se divirta com a KTO. Lembrando sempre, responsabilidade, gente. Não é pra ficar rico, não é pra ficar pobre. É pra se divertir, não é um investimento. É pra você se divertir, é uma brincadeira, é um entretenimento. Não é pra ficar rico, nem pra perder dinheiro, nem pra passar raiva, nem pra ter dor de cabeça. No primeiro comentário fixado, você clica e faz sua brincadeira lá, se diverte. Sem compromisso nenhum, sem se preocupar. E a aposta esportiva não pode ser uma dor de cabeça na sua vida, não pode ser um problema na sua vida. Tem que ser uma diversão. Se bem que eu falo isso do São Paulo também, né? Que não é pra ser um problema, mas às vezes é. Mas aposta esportiva, não. Então a gente se encontra à noite, tá bom, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, pela sua parceria. E a gente se encontra às 8, 9 da noite para fazer esse pré-jogo. Já vou atrás das notícias aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo almoço. Eu não almocei ainda, vamos agora. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!